Queridos irmãos, nosso boa noite carinhoso e fraternal a todos vocês que nesta noite aqui se encontram espíritos encarnados e desencarnados, espíritos viajores da eternidade, espíritos ansiosos, sequiosos, sedentos da luz, do amor, das bênçãos de Jesus, este amigo incondicional de nossas vidas. E esse espírito que nesses dias de Natal, por várias razões, sentimos a energia, a vibração, a presença. Parece que calar mais fundo, parece que vibrar mais intensamente em nossos corações. Por que será? Qual a razão disto? Já que sabemos que Ele está presente conosco 365 dias do ano, 24 horas por dia. Será que nos outros meses dos anos nós esquecemos da importância, do significado, da necessidade de mantermos essa mesma vibração, esse mesmo sentimento, essa mesma proximidade com esse Mestre Jesus? Várias respostas poderíamos dar para isto. Mas talvez a principal seria: andamos ainda muito preocupados com aquilo que a traça e a ferrugem destrói. Andamos ainda um tanto quanto preocupados com aquilo que os nossos olhos veem. Quando a resposta, a mensagem do Evangelho, a orientação de Jesus é para que busquemos aquilo que os olhos não veem, que o ladrão, que a ferrugem, que a traça não destroem. Mas nesse período de dezembro a gente lembra-se um pouco mais do aniversariante, ainda que a data seja simbólica, não importa, mas esse espírito do aniversariante parece que acende em nós essa luzinha de buscarmos abrir um pouco mais os nossos olhos para aqueles que caminham conosco, para aqueles que estão ao nosso lado, para os nossos irmãos que, como nós, sofrem. É como se saíssemos do invisível. É como se permitíssemos que os nossos olhos enxerguem aquilo que durante o ano passou por nós no anonimato, no invisível.
O Divaldo narra uma pequena historinha que passou com ele em uma das viagens que ele fez para a África. Na ocasião, ele fazia um tour pela África, fazendo várias palestras. E o grupo que o levou havia hospedado ele em um hotel de luxo, né? E, num certo dia, no horário do almoço, ele aquele dia estava um tanto quanto meio que parece que indisposto, e ele resolveu que não iria descer para almoçar, ia ficar no quarto, recolhido, descansando. Quando de repente chega a Joana de Anjos e fala para ele: Divaldo, você precisa descer para almoçar, para que você enxergue aquilo que para você ainda está invisível. Olha só, aquilo que para você ainda está invisível. Imagine Joana de Anjos falando isso para o Divaldo, né? O que será que ela iria dizer para nós então, né? O Divaldo, né, obedeceu. Desceu para o almoço. Desceu, lá estava o grupo já almoçando, esperando, ele senta-se à mesa e havia um garçom que estava servindo aquela mesa. E aí, ele, todo aquele protocolo, aquela coisa, né? Tal. A Joana chega perto dele novamente e fala assim: Divaldo, você vai dar um abraço naquele garçom. Agora complicou. Eu já não queria almoçar, que eu estou indisposto. Ela me fez descer para almoçar. Agora, nesse hotel de luxo aqui, tem toda essa etiqueta, essa coisa errada toda. Ela quer que eu abrace o garçom. O que esse povo vai pensar de mim? Naquele momento ele não lembrou daquela frase que ela havia dito: eu quero que você veja aquilo que é invisível. E ele relutou, tal e tal, tá ali. De repente o garçom vem lá para servir a mesa, lá, alguém estava do lado. Ele não sabe o porquê. Ele disse que de repente ele pediu para o garçom: eu quero que você me traga um leite quente. Agora, na hora do almoço, ele pediu para o garçom para trazer um leite quente. Diz que o garçom olhou para ele assim: sim, senhor. O garçom foi lá, buscou o leite. Quando o garçom se aproximou da mesa, colocou o leite ali, eles que no impulso, ele também não entendeu como, foi assim algo que ele levantou e deu um abraço no garçom. Abraçou o garçom. Ele tentava soltar, não soltava, abraçou ali, ficava abraçado. Eles que percebeu que todo mundo estava olhando para ele, e o garçom também não entendendo nada. E ele disse, também no impulso, no ouvido do garçom: você é muito importante para mim. Ok, soltou o garçom, sentou, o garçom serviu ele, almoçou, tarará, tudo bem, tá. Acabou de almoçar, ele subiu para o quarto dele. Quando ele estava no quarto dele, ele havia colocado na etiquetinha do quarto, lá uma plaquinha, não perturbe. Ele queria descansar, por conta da exposição e tal. Mas que daí um pouco, bateu na porta. Ele foi atender. Quando ele abriu a porta, era o garçom. Seu Divaldo, eu não entendi aquilo que aconteceu, por que o senhor me deu aquele abraço e por que o senhor disse que eu era uma pessoa importante para o senhor. Pois eu nunca ouvi antes e sei que o senhor também nunca me viu. Mas eu quero dizer ao senhor
que nos meus 30 anos de vida, 30 anos de vida, nunca, jamais, um branco me deu um abraço. E o Divaldo, que no impulso também disse a ele assim: pois eu quero dizer a você então, que a partir de hoje eu quero que você aceite ser meu filho. O rapaz se debulhou em lágrimas. Divaldo pediu para que ele entrasse, sentou. E o rapaz foi narrar a história dele. Esse moço estava com um câncer, já numa fase avançada, fazendo tratamento de quimioterapia, era casado, tinha 3 filhos. A esposa tinha que trabalhar para ajudar, que as despesas eram muitas em virtude dos gastos com a doença. E eles já não tinham mais recursos para atender aquela necessidade. E ele disse: seu Divaldo, hoje, quando eu chegasse em minha casa, já estava tudo premeditado. Eu iria levar o ganho do dia, ia entregar a minha esposa, eu iria dar um abraço nela, um abraço nos meus filhos, eu iria sair à rua e eu ia me suicidar. Eu iria me matar. Divaldo, que ouviu aquela história, também se debulhou em lágrimas também, começou a chorar. Mas, seu Divaldo, com o seu abraço, eu percebi que eu não preciso me matar. Porque eu também sou importante. Porque alguém me enxergou. Alguém me enxergou. Esse que olhou para o lado, viu a Joana, que olhava para ele e fazia assim. Ele havia enxergado aquilo que, para todos nós, é invisível. Eu não sei qual é a sua dor. Eu cheguei aqui, comecei a falar, olhei para você, mas também não me preocupei qual que é a sua dor. Eu também não tive a capacidade de olhar para você e ver nos seus olhos qual será a sua dor. Essa pessoa que está sentada aí ao seu lado. Ao seu lado. Ao seu lado. Ao seu lado. Você olhou para ela, ao que você sentou aí. Seus olhos te permitiram enxergar qual era a dor dela? São os invisíveis para nós. E é exatamente para sairmos desse invisível que Jesus nos conclama, nos chama a atenção para que estabeleçamos o reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra. A partir daquele momento, aquele rapaz se tornou filho do Divaldo. Colocou-se até o sobrenome Franco no seu nome. E o Divaldo
levou a situação, o caso, para aquela comitiva que o assistia, que acompanhava ele, e se cotizaram, e um casal lá se assumiu o tratamento daquele rapaz, e a Joana disse para o Divaldo: a partir de hoje, o câncer dele vai passar por um processo de remissão e ele vai se curar. E o que vai curar o câncer dele é o amor que ele vai receber das pessoas. Porque o câncer dele era o resultado de uma crença, de um sentimento profundo de rejeição. De rejeição. Porque a gente sabe muito bem, meus irmãos, que o nosso corpo físico, ele é como uma espuma. Ele é como um mata-borrão. Ele simplesmente absorve e põe para fora as doenças que nós carregamos na alma. Toda e qualquer doença, até mesmo uma gripe, não é do físico, é da alma. Todas as nossas doenças têm origem na alma. O corpo físico é apenas um instrumento, um veículo. Mas quando a alma se cura, logicamente o corpo físico acompanha o processo e ele se cura também. Aquele moço se curou da ausência de amor, da ausência de afeto, da ausência da rejeição. Ele deixou de ser invisível. E quando Jesus nos conclama, nos chama a atenção para que estabeleçamos o reino de Deus na terra, é exatamente porque através do reino de Deus, e onde é que se estabelece, onde é que se constrói o reino de Deus? Salomão achou que se construiria o reino de Deus através de um templo de pedra. Construiu um templo. E Jesus disse: derrubar esse templo, em 3 dias eu o levantarei. Porque ele estava dizendo àquele povo: o templo do meu pai não é um templo de pedra. Eu represento esse templo através daquilo que eu vos ensino, daquilo que eu faço. É o templo que se constrói através do exercício do aprimoramento do amor no coração do homem. É em nossos corações. E o Evangelho de hoje nos propõe para que nós façamos uma reflexão sobre o capítulo 23 do Evangelho. Estranha moral. Estranha moral. Porque esse capítulo ele é um desafio. Dos 28 capítulos do Evangelho, o 23 é um desafio à nossa compreensão, ao nosso entendimento. Porque traz algumas palavras que são estranhas, vinda de Jesus. O que é estranho? Aquilo que a gente não entende, aquilo que parece ser um contrassenso, um paradoxo, um anormal. Não é normal que Jesus tenha dito odiar meu pai e minha mãe.
Não é normal pensar que Jesus disse que eu vim trazer a espada e não a paz, que é o que está no capítulo 23 do Evangelho. Eu vou ler, me permito, vou ler só um trechinho aqui, para que a gente continue fazendo nossa reflexão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Jesus falando isso? Aquele que diz que veio para construir o templo de Deus no coração do homem, que nos chama a atenção para amar o nosso próximo como a nós mesmos, para que honremos nossos pais, nossas mães, depois ele mesmo diz algo diferente? Como que é isso? É estranho. E Kardec, sabiamente, vem discorrer sobre isso nesse capítulo que ele chamou de estranha moral. E que tem tudo a ver com a reflexão do invisível. Mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, o filho da sua mãe e a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. São Mateus capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda. Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado, que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu vos asseguro, mas, ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho e o filho com seu pai. A mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas capítulo 12, versículo de 49 a 53. A gente sempre chama atenção para algo que nós, e principalmente nós espíritas, temos a obrigação de estarmos atentos. Porque ao longo desses milênios, e nesses 2000 anos mais especificamente, as religiões, elas trouxeram um Jesus, um Deus terráqueo, terreno, material. As religiões falam muito ainda, para que estejamos olhando mais para aquilo que os nossos olhos veem. Para homens de corpos, de carne, e que vivem, que atendem, que buscam apenas atender a necessidade desses corpos. Por isso que a gente ainda vê assim, nas religiões, algumas situações onde o homem tenta às vezes fazer barganha com Deus. A gente tenta barganhar com Deus. Eu faço isso, o Senhor me dá aquilo. Eu deixo de fazer isso, o Senhor me dá aquilo. Como se isso nos levasse, a uma condição de bem-aventurança. Quando na verdade não é isto. Para que nós consigamos compreender a mensagem do Cristo. E isto a doutrina espírita nos traz de um modo incomparável. Nós temos que sair dos limites do nosso ego, dos limites da matéria, e buscarmos o espírito da letra. Ou seja, olharmos para a mensagem do Cristo com os olhos do Espírito. E esse Espírito
imortal. Esse Espírito herdeiro da eternidade. Esse Espírito criado por Deus um dia na condição de simples ignorante, mas destinado à perfeição ao longo dos milênios de anos, dos bilhões de anos. Porque a doutrina espírita nos chama a atenção para que nós paremos um pouquinho e buscamos compreender como é a primeira pergunta do livro dos Espíritos: que é Deus? Sem melhorarmos um pouquinho a compreensão sobre o que é Deus, fica difícil compreendermos o Evangelho, compreendermos a mensagem de Jesus. A primeira revelação, ela nos traz exatamente essa questão. Se a gente buscar a primeira revelação lá no Antigo Testamento, a partir de Moisés, 1500 anos de Cristo, a gente vai entender que tudo obedece a um planejamento espiritual, um planejamento divino. Para que hoje chegássemos aqui com essa condição de olhar para a mensagem de Deus, personificada através de Jesus, de um modo espiritualizado, de um modo espiritual. Se a gente perguntar assim, em que se baseia a primeira revelação? Olho por olho, dente por dente. Será que é só isto? Claro que não. A primeira revelação, ela nos traz a questão da pergunta, nos traz a questão desta revolução que deveria ocorrer e que ocorreu no coração do homem sobre a sua relação com Deus. Antes de Jesus, qual que era a relação do homem com Deus? Era uma relação de medo. Era uma relação de imposição. Era uma relação antropomórfica. Era uma relação material. Mas era necessário para esse processo evolutivo, para o estágio evolutivo que nós estávamos. Então o homem se perguntava àquela época: como é a minha relação com Deus? Como deve ser a minha relação com Deus? Como eu lido com Deus? Como estabelecer esse contato? Como estabelecer essa proximidade? Como estar com o Pai? E Jesus vem e traz a resposta para essa questão da primeira revelação. De que modo que Jesus trouxe a resposta? A segunda revelação, que é Jesus. Ele diz que a nossa relação com Deus se estabelece através das nossas atitudes. É o que nós fazemos no nosso cotidiano. E é no cotidiano mesmo. Porque Jesus, o tempo todo, observe no Evangelho, o tempo todo, ele se envolvia, ele estava presente nas coisas do cotidiano das pessoas. Na vida comum das pessoas. Mostrando que era ali, saindo dessa questão da invisibilidade, olhando para o próximo, que ele estabelecia a sua conexão com Deus. Eu e o Pai somos um. Zaqueu, desce daí, eu vou jantar na sua casa hoje. No dia a dia. Subia no barco para pescar com os pescadores, já que a maioria também dos seus apóstolos eram pescadores. Era no cotidiano, na vida comum das pessoas. Nos mostrando, nos ensinando o quê? A vivência do reino de Deus, que se constrói no coração do homem, é no dia a dia, na vida comum.
Como é que na sua casa você trata a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos? Como é que você trata eles? Como é que lá no trabalho você lida, você trata com o seu colega de trabalho? Quando você vai num restaurante, como é que você lida com o garçom? Como é que você conversa com ele? Quando você vai no supermercado, como que você trata o caixa do supermercado? O rapaz que te atende no açougue, na padaria, na mercearia. Como é que a gente trata? Como é que a gente lida com isso no nosso dia a dia? Quando a gente sai à rua, no trânsito, como é que a gente lida com as pessoas? Como é que a gente reage? Jesus, o médico de todas as almas, nos mostra que a nossa doença, porque a terra ainda é um grande hospital, porque ainda somos espíritos ainda, e trazemos uma doença séria na alma, a doença da falta de amor. Como é que nós estamos lidando com os outros pacientes e como nós transitam no mundo, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana. Como que é a nossa relação com essas pessoas? Que tipo de enfermeiro temos sido nós? Que tipo de cuidadores temos sido nós? Que tipo de religiosos temos sido nós? Porque Jesus nos chama a atenção para sairmos daquela religião da barganha do primeira revelação, para irmos para a religião da vivência do amor, do amar ao próximo como a si mesmo, do amar a Deus sobre todas as coisas. Como eu posso amar a Deus maculando a sua obra? Como eu posso amar a Deus negando a sua obra? Quem que é a obra de Deus? Somos todos nós. Cada um aqui é obra de Deus. Se a dor do meu irmão passa invisível para mim, como que eu estou amando a Deus? Maculando a obra. Então, é nessa vivência do Evangelho, nessa vivência da mensagem do Cristo, no exercício desse amor do Cristo, é que o reino de Deus se estabelece no coração de nós. E para que nós possamos entender essa mensagem, então, da estranha moral, quando Jesus fala tudo isso, ele está nos chamando a atenção para que nós olhemos para o Evangelho, olhemos para Deus, não mais com os olhos da matéria, mas com os olhos do Espírito, com os olhos da alma. Para que saiamos da limitação, da estreitez, da pequenez do espírito apegado à matéria, do espírito egóico que ainda somos, dos espíritos egocêntricos, individualistas, materialistas que ainda somos, e transcendemos, olhando com os olhos do mais além. E a doutrina espírita então vem e nos ensina, nos mostra de modo claro, objetivo, resgatando essa mensagem de Jesus. E nos dizendo da necessidade de nosso dia a dia vivenciarmos. De nosso dia a dia fazermos com que acendamos a nossa luz. E quando a gente percebe isto, a mensagem de Jesus então deixa de ser estranha. Porque é claro que, como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu quero, esse eu ainda não faço. Porém, o mal que eu não quero, este eu ainda faço. Ou seja,
A mensagem do Cristo, esse conhecimento, provoca em nós uma guerra interna. Provoca em nós um turbilhão interno aqui. Entre os meus interesses materiais e os meus interesses espirituais. Eu quero ser um espírito bom, quero ser um espírito evoluído, eu quero desencarnar e ter um trabalhozinho lá em nosso lar. Mas eu não consigo perdoar a Cláudia. Eu não consigo gostar da Cláudia. É lógico que desse jeito a mensagem do Cristo ela fica estranha. Que espada é esta? Que batismo de fogo é este que ele quer que se acenda rápido em nossos corações? Que deixar de pai e mãe é este? É lógico que isso tudo é no sentido metafórico. É lógico que o sentido da mensagem é para que nós olhemos para a importância, para o significado, para a realidade do Espírito eterno e imortal que está aqui apenas de passagem. Vivendo uma transitoriedade, mas destinado à luz, destinado à perfeição, destinado a novas moradas. Saímos da estreiteza desse enxergar só aquilo que os olhos veem. Olhemos numa noite escura para os céus e a gente vai entender um pouquinho da grandiosidade de Deus. Nós habitamos em um planetinha chamado Terra, no cantinho escondidinho de uma galáxia chamada Via Láctea, que possui 100 bilhões de sistemas solares iguais ao nosso. E a ciência estima-se que há no universo algo em torno de 200 bilhões de galáxias iguais às nossas. Meu Deus do céu. E tudo isto é Deus. Tudo isto é Deus. E a gente ainda quer colocar Deus dentro de um templo de pedra. E Jesus nos chama atenção para isso, e a doutrina espírita vem e resgata esse princípio do Evangelho, dizendo que o reino de Deus é algo a ser construído no coração do homem. E só se constrói esse templo quando eu honro a obra do Pai. Quando eu dignifico a obra do Pai. De que modo? Eu enxergo você. Eu enxergo você. Eu enxergo você. Eu reconheço você. Eu amo você. Não importa o que você fez, quem você é. Não importa. Somos filhos de Deus. Aquela palavrinha boba lá que eu gravei aquilo e fiquei com o coração. Sair dessa pequenez, dessa estreiteza da alma. Sairmos dessa doença do egoísmo. Sairmos dessa doença de achar que a gente é melhor que o outro. Eu não aceito que você fale assim comigo.
Olha que ignorância, que bobagem, que besteira. Que besteira. E é isso que Jesus nos chama a atenção. Quando a gente vai ler esse capítulo 23, a estranha moral, é exatamente desse princípio que Jesus está nos chamando a atenção. Sairmos da estreiteza das palavras e irmos para a essência do Espírito. Vós sois deuses. E a gente consegue fazer isso? Consegue. Consegue. Na questão 908 ou 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: é possível a gente melhorar aqui na Terra, nos melhorarmos? E os espíritos nos dão uma... Porque eles falam assim: é possível. E, olha só, e com muito pouco esforço. Mas o que falta para vós é a vontade. O que falta para vós é a vontade. E essa falta de vontade ainda nos mantém doentes da alma. Essa falta de vontade que ainda nos faz, que nos mantém ainda incapacitados de enxergar o outro. De enxergar a alma da minha alma, o espírito do meu espírito. Porque em Deus somos todos um. O que acontece com você, não interessa o que seja, afeta a minha vida. Somos todos um. Uma célula do meu corpo que adoece, todo o meu corpo sente. Um semelhante meu no universo que adoece, o meu corpo sente. Somos todos um. Que possamos, no encerramento desse ciclo de 2018, onde iremos iniciar o ciclo 2019. Se não conseguimos fazer, como diz Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos, onde ele recomenda que todos os dias nós paremos no final do dia e fazemos um balanço do nosso dia, como foi, o que fizemos, deixamos de fazer, onde acertamos, erramos, para nos melhorarmos no dia seguinte. Se não conseguimos fazer isso nos 365 dias do ano, que possamos agora, pelo menos nessa última semana, pararmos e fazermos um pequeno balanço. Como eu fui durante este ano? Onde eu errei? Onde eu acertei? Mas fazer uma análise com uma isenção de ânimo. Nada de uma resposta pré-concebida, mas com o espírito aberto para dizer a verdade a si mesmo. Onde foi que eu errei? Onde eu preciso melhorar? Onde é que está a minha doença? Onde é que está a dificuldade de eu construir em mim esse templo de Deus? Que é a expansão do amor em meu coração. Como eu quero estar em 2019? Como eu quero estar em 2020? Como eu quero estar em 2030? Para que eu esteja como eu quero estar, o que eu preciso começar a fazer hoje? O que eu preciso entender essa mensagem do Cristo que eu ainda não estou conseguindo entender. Para que o reino de Deus se estabeleça em mim, em nós. Um feliz e próspero e rico em espiritualidade 2019
para todos nós. Muita paz a todos. Muito obrigado.